aqui, temos informações ainda sobre isso, a complementar. Aquilo que dá título ao programa, ao nosso programa de hoje, né? Roubo com as ações da Petrobras. Quem vai pular na granada? Isso é se for preciso. Então, mais uma vez, temos aqui a prova, né, nessa manhã, quase virtual prova, né, a não ser que a pessoa seja, né, uma daquelas que ganha, na média, 36 vezes na Mega Sena. Né? O Brasil tem esse caso, né, porque afinal no Brasil a gente sabe que as leis da estatística não se aplicam necessariamente. Né? Então já mostramos aqui aquela investigação do COAF, cujo resultado também ninguém conhece, de 2010, que viu que aquela história tinha não sei quantos indivíduos que ganharam em média 60 vezes na Mega Sena e tal, uma coisa loteria da Caixa Econômica. Pois é, então da mesma forma, nada, em princípio, já que o Brasil é esse local exótico, nada indica que alguém tenha essa intuição, esse tirocínio e conseguir identificar antes que a Petrobras fosse ter aquela desvalorização e conseguir com isso ganhar 11.000% na aplicação, né? O Minha Casa Minha Vida lá, cento e poucos mil, 18 milhões, não é necessariamente a materialidade delitiva, né? Porque no Brasil a gente sabe que essas leis das estatísticas não necessariamente são válidas, né? O Brasil é um local muito especial. Então, isso aqui é quase, vamos dizer assim, vamos ser, né, então, conservadores na nossa colocação, é quase a prova de que houve insider trading, né? Inclusive a sujeita aí, a Malu Gaspar, a agrojornalista, falou: a operação sugere insider trading com a ação da Petrobras. O que a gente falou, isso aqui, se for a pessoa empurrada a pular na granada, se for o boi de piranha, é apenas isso, é apenas um boi de piranha. Porque a grande lesa, né, inclusive no agregado, com valor somado às operações, foi dos grandes fundos que, como lembrou uma pessoa muito atenta que nos assiste, foi com dupla alavanca. Então você não tem que olhar essa história de 20%, que a Petrobras na segunda-feira da semana passada caiu 20%, e tinha caído mais um tanto na sexta. Não, você tem que olhar que junto, o câmbio, o dólar disparou. E esses movimentos são casados, é a dupla alavanca. Então ele ganha na desvalorização do real, primeiro sai o dinheiro, aí fica blindado lá e volta, compra mais barato pelo câmbio e também pela desvalorização em bolsa. Então é um mecanismo de dupla alavanca, fora também, como a gente já falou, é preciso olhar o movimento lá na sede, lá na Praça Financeira de Nova York, que aumenta muito o volume também da troca de mãos desses ativos. Mas aí eu queria colocar, para completar, então, primeiro, isso aqui a gente já viu um punguistazinho lá do Minha Casa Minha Vida, vamos ver que fim vai ser dado ao sujeito. Mas mais uma vez, vou colocar aqui um trecho, porque é muito ilustrativo, por isso vale o replay, de uma fala do Eduardo Moreira, numa transmissão que ele fez lá com o sujeito do DCM, em que ele fala que ele percebeu lá pelas tantas a artificialidade daquele movimento e falou: tem gato na tuba, vou ganhar uma em cima aí também e tal, e mostrou que em um dia, né, no day trade, ele ganhou 12%, porque ele intuiu que não ia cair muito mais, talvez, que ele identificou que estava chegando ao limite ali a derrubada artificial e ganhou na valorização. Isso aqui é para mostrar, então, alguém que tem ampla penetração hoje em dia nos canais de esquerda, como é que funciona o mecanismo, que houve gato na tuba e que aquele movimento era artificial. Então, em vez de nós nos limitarmos a esse, aí, pleonasticamente, a esse limited hangout do boi de piranha que ganhou 11.000% nas opções, é 18 milhões de reais. Isso não é nada diante dos 100 bilhões de reais de movimentação de valores artificialmente, com uma declaração, aí desdeclara, e declara de novo e tal. Isso aqui é o boi de piranha, isso aqui é o limited hangout. Vamos atrás desse? Sim, vamos, mas sem esquecer o principal. Então vamos ouvir aqui alguém que identificou o principal, o grande movimento especulativo, e entrou junto para ganhar também, o Eduardo Moreira. Vamos ouvir. E que, ganham dinheiro nessas especulações, etc. Eu queria mostrar uma coisa para as pessoas, né? Eu, enfim, desde que eu decidi dar essa guinada na minha vida, né? Eu decidi levar uma vida, assim, o mais transparente possível. Claro, você não pode ter uma vida 100% transparente, porque você tem que preservar, né, a sua família, tem que preservar coisas da sua intimidade, né? Mas eu resolvi, né, expor para as pessoas como é que funcionam as coisas, né? E hoje eu resolvi fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz. Normalmente eu faço isso com as pessoas que fazem parte dos meus grupos de cursos ali de investimento, não sei o quê, porque ali eu tenho um certo controle de quem são essas pessoas, né? Sei que, enfim, são pessoas que já fazem parte de um ciclo mais íntimo, que a gente se encontra e etc. Mas eu resolvi mostrar o seguinte: você viu que a Petrobras, né, ela caiu 20%, depois de cair 7% num dia escandaloso, que caiu 7% antes da notícia,
né? Quando cai 7% antes da notícia, teve um monte de gente que ficou milionária, ou ganhou milhões, né? Em cima de uma notícia que sabia antes. E como é que sabia antes? Porque o governo está todo aparelhado por pessoas do mercado financeiro. Isso é óbvio, né? Não tem como um negócio cair 7% antes sem ninguém saber nada. O governo está muito aparelhado também, sabe por quem, Eduardo Moreira? Pelos generais. Por generais, está muito aparelhado. Vamos ouvir aqui a conclusão. É impossível, né? Então, tanto que disse ontem, tinha uma notícia que a CVM vai investigar e etc. Aí caiu 20% no dia seguinte. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês, obviamente eu disse não 100% de transparência, até para eu poder me preservar, mas eu vou mostrar uma coisa que, enfim, eu sei que pode jogar contra mim, mas eu faço questão de mostrar. Isso aqui é o seguinte, só para vocês entenderem como é que funciona. Aqui é uma nota de corretagem, tá? Vocês estão vendo ali o nome, Eduardo Álvares Moreira, né? Do dia 22/2, né? Anteontem, onde depois da Petrobras ter caído 20%, eu, enfim, vi que aquilo era um movimento especulativo enorme que estava acontecendo, e aí eu comprei Petrobras. Porque, enfim, o negócio estava tão claro que era um movimento especulativo, que eu vou fazer assim, na hora que esse movimento especulativo passar, em vez de deixar esse dinheiro com os especuladores, eu vou pegar um pedaço para mim, e eu sei que hoje em dia 100% do dinheiro que a gente tem é focado no ICL, é focado nas nossas iniciativas de poder ampliar o site, de poder ampliar nossas aulas, em fazer tudo isso. Então, sim. E aí eu comprei, eu só queria mostrar para você, Kiko, olha aqui, ó. Eu comprei, eu tirei as quantidades, eu ia até botar a quantidade de valor financeiro, mas eu acho que isso não é... Num país como o nosso, com tanta desigualdade, eu acho que não seria, enfim, adequado, né, botar aqui os valores. Mas esse último valor, a 21,89, foi uma fração muito pequenininha. A minha média de preço, tem a nota de corretagem para isso, se alguém duvidar, continuar duvidando, a minha média de preço foi 21,61. 21,61. E aí agora eu quero te mostrar o gráfico da Petrobras. 21,61, aqui, ó, não é até abaixo disso, é aqui, ó. É onde está minha mãozinha aqui, ó. É onde está isso aqui. Foi aqui. E aí o que acontece? Eu comprei aqui a Petrobras. Ontem, não, eu comprei aqui, no nível mais baixo de todos, assim, 10 centavos acima do nível mais baixo de todos que ela bateu. Aqui, onde você está vendo aqui esse cruzinho aqui. Então, assim, algo até que depõe a favor da qualidade dele enquanto alguém que pega os números do mercado, que ele intuiu que esse era o piso, né, daquele movimento especulativo, que dali não viria outra declaração do Bolsonaro, falando que ia tirar a Petrobras do mercado, que ia botar só general no conselho, ele intuiu que mais baixo do que isso não iria. Parabéns. Seguindo aqui. Exatamente nesse nível, a minha média. O que eu quero te dizer? De ontem para hoje, ou seja, de anteontem para o final do dia de ontem, eu ganhei um dinheiro, 12% em cima do meu capital, que várias empresas trabalham durante um ano e não tem uma margem de lucro de 10% em cima do valor investido. Eu vou repetir, várias empresas, tirando a inflação, trabalham durante um ano e não tem uma margem de lucro durante um ano. Eu ganhei mais do que isso em um dia, em termos de retorno. E o que eu produzi para o mundo, Kiko? Nada. Absolutamente nada. Quem que eu beneficiei com isso, Kiko? Nada, absolutamente nada. Só que isso que eu fiz, lógico, com um valor pequeno, perto do que acontece do mercado, etc., que os bancos e as corretoras fazem o dia inteiro. O dia inteiro. Entendeu? Então, essa louca especulação, que alimenta assim, esse sangue na boca que esses caras têm por dominar tudo. Eu acho que já deu a ideia principal. Vou voltar aqui com a nossa imagem em cima disso, acertar aqui o Wendel, como você pode ver, esse personagem já está na sala conosco. Só concluir falando o seguinte, é valioso esse depoimento, ele relatando que identificou primeiro a artificialidade, com aquela história da queda começa a descasar. Não é sempre que vai acontecer isso, não é toda vez que tiver um movimento desse, dessa sístole e diástole, eletrocardiograma com Petrobras, demais estatais e a Bolsa como um todo, com a dupla alavanca do câmbio, não é sempre que vai ficar esse batom na cueca do descasamento do início
da execução lá das ordens de venda. Não é sempre que vai acontecer, mas dessa vez aconteceu muito claramente, até ele viu, né, e teve o sangue frio de falar, não, daqui não deve descer mais e tal, intuiu que ali era o piso, comprou e conseguiu 12% no day trade, como ele mostrou, aí, inclusive com recibo, né, com papel passado literalmente. Não é sempre que vai acontecer, mas dessa vez aconteceu. E a gente não está vendo parlamentar da oposição, ex-candidato à presidência, presidente de partido, ex-presidente da República, como Dilma Rousseff, Lula, não estão vendo nenhum desse questionando a CVM, falando, talvez agora o pessoal se anime, né, para poder fazer um bonito e ir atrás desse boi de piranha, não sei se vai, não vai, enfim, vamos atrás desse também, mas o importante é o grande movimento. E aí a minha única divergência com esse relato do Eduardo Moreira, né, de alguém de dentro, né, um insider sobre isso, é ele falar que, não, eu vou pegar e entrar também, em vez de deixar isso no movimento, na mão do especulador. Mas não foi do especulador que ele tirou de quem ficou com a batata quente na mão. Resta saber se nesse momento, assim como aconteceu em 2005, 2006, com cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai, Dilma Rousseff, que foi o maior movimento, com o maior volume de negociação com ações da Petrobras, foi lá entre 4 e 6 reais, entre 4 e 6 reais, nem atus, 4 e 6 reais, foi o maior movimento. Pois é, assim talvez tenha sido aqui também. E lá atrás, os fundos de pensão das estatais foram usados para justamente ficar com a bucha e ficar levando e possibilitando, oferecendo as ações quando o pessoal queria comprar na baixa e depois comprando na alta. Então, não sei em que medida a gente vai conhecer a história por completo, como hoje conhecemos lá de trás, em 2015 e 2016. Agora, entrando de sócio nessa especulação da semana passada, não está tirando o tubarão da finança. O tubarão da finança ganhou inclusive com a dupla alavanca, porque estava, né, operando de fora. Então, eu queria mostrar o seguinte, né, ele falou, inclusive, que hoje em dia o que ele tem de ganho financeiro ele aplica nessas iniciativas dele de pedagógicas, de educação financeira e tal. Outro aí que também pode operar a transmutação é o Jones Manuel, que eu já mostrei aqui algumas vezes, que eu acho muito ilustrativo também. Então, um pronunciamento que não foi nessa última semana, foi antes, mas talvez esteja valendo ainda mais uma semana que muito ganho especulativo foi possibilitado. Então, está aqui alguém, né, um seguidor do Jones Manuel, que falou aqui, operar mercado financeiro é anticomunista? E para essa pessoa aí que estava talvez se sentindo culpada, com ganhos, quem sabe, de 12% do day trade, Jones Manuel respondeu o seguinte, não necessariamente. Isso considerando, é claro, que você não é um operador milionário. Se for milionário, aí já muda a coisa, não sei. Porque ele falou, não necessariamente. Aí segue Jones Manuel com a receita da transmutação. E pode doar parte dos seus ganhos para a luta socialista, doando, por exemplo, para o PCB. Aí o que? Na mensagem privada ele passa o Pix, eu não sei como é que funciona essa transmutação revolucionária. Aí fala o seguinte, está absolvido. Aí tudo certo, segundo Jones Manuel. Então, enfim, vamos ver quem que ficou com a bucha, quem que operou. E aí, Wendel Pinheiro, olha só, por fim, uma pessoa que está olhando, acompanhando a gente em tempo real, muito atenta a esses movimentos especulativos com Petrobras e demais estatais, falou o seguinte, aspas, para essa pessoa, falando o seguinte, esse vídeo do Eduardo Moreira também é propaganda de como ele dá certo, atraindo gente para os cursos dele. Geralmente só mostram o que dá certo, evidentemente, né? Aí eu não sei, mas tem esse aspecto também, aí, enfim, um dos objetivos, mas eu acho valioso, como eu já falei, que alguém que, enfim, está há muito tempo no mercado, tenha mostrado como identificou, nesse caso em particular, que teve esse descasamento e pôde ganhar junto com os grandes tubarões. Não é sempre que a gente vai conseguir. E partindo desses indícios que a gente tem fortíssimos dessa operação, a operação do fantasma do Geisel, quem da oposição vai ser bravo para arriscar o seu mandato e ir atrás? Hein, Glauber Braga? Ou você é um bravateiro como Daniel Silveira? Wendel Pinheiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Abra seu microfone. Boa tarde, meu irmão Rômulo Maia, queridos e queridas expressionautas, mais uma vez que a gente vai aproveitar nesse Duplo Expresso e debater questões inerentes à conjuntura nacional e até internacional de forma muito rica. E isso que você colocou, Rômulo, é bastante interessante, porque entre oportunistas e bravateiros, como eu falei no último programa da Rádio Expressa, se constitui a tragédia da atual crônica política nacional. E do lado você tem o quadro do Empíricos de esquerda, que é o Eduardo Moreira, do outro lado você tem o youtuber potencial a parlamentar como o Jones Manuel, e de outro você tem outros aventureiros, né? E pessoas que poderiam ser potenciais quadros de esquerda, mas por contingências no mandato
capitulam em nome do pragmatismo eleitoreiro. Então, e isso inclui até o que você falava sobre a Dilma. Eu gostaria de abordar, se você permitir, contigo, aquilo que eu tinha colocado no teu Facebook, nos comentários, para a gente entender a gênese de como uma política anódina, oriunda da luta armada, e que era apenas um quadro tecnocrata, ascendeu de uma tal forma que hoje, depois de ter sido presidente da República, ter sido golpeado e, ao mesmo tempo, rindo com Aécio em meio ao processo do golpe, como é que ela sobreviveu? Eu acho que é um exercício que nós, do Expresso Expressional, pode fazer à luz da trajetória política da Dilma Rousseff, entre outros assuntos que a gente pode abordar. Importantíssimo. Olha a coincidência, que não é coincidência no sentido de incidir junto e não de ser aleatório. Eu tinha separado aqui Opa, que isso, gente? Volta aqui. Agora sim. Eu tinha separado aqui pra gente ver aquela fotinho, né? A fotinho do intervalo, do lado da sessão do impeachment, com o José Eduardo Cardoso, não outro que ele, gargalhando com a Aécio, com o Ricardo Lewandowski e com a Dilma Rousseff, né? Quando a Petroinvertigem desligava a câmera, aí o pessoal passava para o ânimo... A foto mais emblemática. Pois é, para o ânimo real. Assim, esse flagrante realmente importantíssimo do fotojornalista. Daqui a pouco eu pego o nome do sujeito aqui. Para fechar o capítulo do Petrobras, Wendel, eu queria mostrar, com autorização... Pode colocar as duas notícias que eu te mandei. O acréscimo que o Felipe Coutinho fez na última sexta-feira. Ele estava acompanhando em tempo real o nosso programa, não sei se hoje está acompanhando de novo, espero que sim. Mas veja só, ele falou o seguinte, deixa eu ver se está na tela direitinho e tal. Boa tarde, Rômulus. O maior plano de privatização da história da Petrobras foi anunciado em 2015, na gestão Dilma Rousseff, presidência, Ademir Bendini, presidente da Petrobras. Um plano de privatização de 57,7 bilhões de dólares até 2018. Até hoje, não superado. Né? Tudo isso, né, tudo aí que foi apresentado depois disso, gestão Pedro Parente e esse atual Castelo Branco, tudo isso não vou dizer que é pouca coisa, mas empalidece diante dessa proposta Dilma Bendini. Wendel Pinheiro. Exatamente. E aí você começa a desmitificar a ideia de uma Dilma como tecnocrata de esquerda a partir dessas políticas que mostram o caráter oportunista e migratório do campo político-pragmático da Dilma Rousseff. E, novamente, eu quero colocar justamente, primeiro ponto até que ponto se deu esse viés oportunista da Dilma, inclusive para cumprir esse papel deletério de privatização dos ativos da Petrobras, né? E, ao mesmo tempo, dentro das posturas que ela colocou legislações, e aí eu gostaria de colocar em destaque, Rômulo, por exemplo, a Lei 12.846 foi a chocadora daquela missão que você colocou, que ela iria destruir pedra sobre pedra. Né, que além de organizações criminosas, que traz a história da delação premiada, sem nenhum controle por parte do Ministério Público, e é importante que as pessoas compreendam. Isso aqui, eu gostaria que quem está nos assistindo hoje, se não assistiu, assistisse a parte do programa da última sexta-feira com o Piero Lane, que a gente trata disso também, a relação com o junho de 2013. Por quê? A Primavera Brasileira, para a qual ela foi alertada de papel passado, e reforçamos isso na sexta-feira em tempo real, enquanto ela tentava plantar mais uma mentira, como diria o Nildo Rix, ela não só sabia, como ela operou 2013 para tratorar no Congresso esse projeto que sofria resistência, que já estava pronto, fazia parte da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Ativos, né, combate à corrupção e lavagem de ativos, que, como nos relatou o Piero Leiner aqui no ar, uma liderança do PT, diz que foi o maior erro do governo, foi a ENCLA. Ela vai e... Vou recuperar aqui o áudio dela, só botando o áudio e ficar o registro completo, em que ela fala que a resposta que ela daria em 2013 era o combate à corrupção. Você fala, ela passou nisso agora? Não, já estava pronto na gaveta, só que sofria a devida resistência no Congresso Nacional. Ela tratorou para enterrar aquela PEC 37, que era aquela que restringia a atuação do Ministério Público apenas à instância processual, não mais investigação, e, para além disso, esse projeto que instituiu o Liberou Geral da Delação Premiada. Sem junho de 2013, não ia ter essa lei, que você está aludindo, das organizações criminosas da lavagem de dinheiro, da delação premiada, e sem essa lei não teria a Lava Jato que ela falou, instruiu a não deixar pedra sobre pedra, Wendel Pinheiro. Sobre o pretexto da investigação sobre os órgãos da administração pública direta e indireta, e ao mesmo tempo as empresas conveniadas em licitações com os órgãos da administração pública, foi na verdade a construção da destruição do Estado Nacional Brasileiro. Essa lei, assim como você citou, Romulo, também, que é a Lei 12.858, né, que aí é o modus operandi, né, sobre a definição de organização criminosa,
a investigação criminal, que somado com a Lei 12.846 seriam as bases da Lava Jato, exatamente em contrapartida, ela simplesmente criminaliza quaisquer tipos de oposição baseados na mobilização da sociedade civil, considerando como terrorismo. Ora, quem não se lembra que junto com ela teve parlamentares do PT e o próprio Marcelo Crivella operando nessa PEC que se tornaria essa lei de combate ao terrorismo. E combate ao terrorismo, dentro da perspectiva colocada pelo Duplo Expresso, é todo e qualquer movimento que não aceita o discurso colocado pelo status quo, colocado pela ordem. E isso independente do governo Dilma, Temer, Bolsonaro. Então, Rômulo, já está engendrada a destruição do Estado Nacional e com o Estado colocando um meio coercitivo para cercear a atuação de qualquer grupo político que queira se colocar como contra. Perfeitamente. Wendel, qual que era o link que você queria comentar primeiro aqui? Porque você mandou tanta coisa. Qual que é o primeiro? Não, o primeiro é da Petrobras, para complementar, que até na Petrobras tem a operação da política de pinça, né, da guerra híbrida. Se de um lado aumenta o preço da Petrobras, do outro Guedes tenta compensar o seguinte: olha, vamos criar um fundo da Petrobras exclusivo para assistir os pobres. Porém, vai ter a privatização, vai se manter a privatização, porque já está o processo de privatização da Petrobras muito atrasado. Então, era aquilo que você e o Pierre Weiner previu, né? E eu não tenho essa previsão de dizer, olha, não sei o que. Eu acredito o seguinte, Romulo, que quando as pessoas antecipam o processo político e desenham o comportamento dos atores políticos, tem que ser aplaudido. E foram o que vocês conversaram no último programa, que é exatamente essa questão: olha, vamos ceder aqui para avançar ali. E no caso é o quê? Combina o discurso sob o pretexto da alta da gasolina, diminui o preço, no máximo pode fazer essa concessão, como o Guedes está fazendo, de um fundo para os pobres para a Petrobras, ainda que ele se privatize. E, claro, poderia se colocar uma lei para privatizar a Petrobras, mas desde que os acionistas pudessem garantir sempre um fundo para os pobres, para os setores mais vulnerabilizados. Exatamente. O que seria, né, então, a face ambidestra do bolsonarismo e o lado dele social-liberal. Exatamente. Os links que você mandou, um do Infomoney, salvo engano, essa publicação pertence à XP. Petrobras eleva preço da gasolina em 4,7% e do diesel em 5% nas refinarias. O lítio, a gasolina, sofrerá uma alta de 12%, de 12 centavos nas refinarias, o equivalente a 4,7%, enquanto o diesel tem um acréscimo de 0,13 de 3 centavos, 0,13 reais, ou 5% segundo a Reuters. E aí a segunda notícia, a segunda plantação, qual é o veículo? Canal Rural. Guedes fala em criar fundo com ativos da Petrobras para os mais pobres. O ministro da Economia defendeu que a Petrobras pertence ao Brasil e que é justo que parte do lucro chegue à população. Olha que spin fantástico. Mas defende a privatização dessa notícia aí. Evidente. Fala que a privatização... É evidente, vender a casa para pagar a refeição do dia. É o mesmo falso dilema do fundo lá de emergência. Exato. E tal. Wendel Pinheiro. Exatamente. E aí o complemento é o seguinte: dentro dessa perspectiva da Petrobras e seguindo para o governo Bolsonaro, eu coloquei a outra notícia, eis que o Bolsonaro agora, em meio à questão do imposto de renda, a declaração do imposto de renda, todos aqueles que receberam contribuição do auxílio emergencial são obrigados a ter que fazer a declaração, incluindo esses valores e tendo que devolver os valores recebidos do auxílio emergencial. Tem mais esse detalhe, né? E tudo para, claro, o Bolsonaro garantir aquilo que ele falou, de que vai ter 4 parcelas de R$250 do auxílio emergencial dos próximos meses. Pois é, Wendel, uma das coisas que você selecionou para a gente discutir aqui foi justamente essa questão de uma declaração do Bolsonaro, e que está a reprodução no G1. Ó, sem dar detalhes, Bolsonaro diz que daqui para frente o governador que fechar o estado deve bancar o auxílio emergencial. Em visita ao Ceará, na última sexta-feira, o presidente fez críticas a governadores que adotam medidas mais restritivas para conter a pandemia do Covid-19, como a implantação de toque de recolher e proibição total de atividades não essenciais. Wendel. Se de um lado o governo federal quer usar isso para tentar debilitar os governadores de orientação liberal, de oposição, como, por exemplo, o Dória e o Eduardo Leite, de um lado, que estão fazendo oposição, inclusive os dois como pré-candidatos pelo PSDB, né? E porque o Eduardo Leite sabe que a eleição de 2022 vai ser muito difícil para ele no Rio Grande do Sul, ao governo do estado, então ele quer se caçar para a presidência. Por outro lado, o Bolsonaro quer se desobrigar da relação do auxílio emergencial, e ele várias vezes colocou os pacotes: olha, vamos diminuir
os recursos previstos na Constituição para a saúde e educação, em troca eu garanto o auxílio emergencial. Como isso não colou, agora ele colocou essa declaração para os governadores e, ao mesmo tempo, depois de dar esse recado, é aquilo que eu falei em relação ao imposto de renda, e que isso ia atingir 3 milhões de brasileiros, ou seja, quase em torno de 1,5% da população que recebeu o auxílio emergencial. Muito bem. O Wendel, eu queria que a gente voltasse àquela questão que você ia comentar da trajetória da Dilma Rousseff. Você me mandou esses links? Se você mandou, não está nos primeiros. Deve estar, de repente, a ordem invertida. Você mandou? Eu não sei se eu te mandei, mas eu estava pensando em comentar isso, porque você colocou muito esse final de semana, irmão. Você comentou muito no teu Face sobre a Dilma e, inclusive, nesse programa. E isso é fundamental para a gente entender, por exemplo, a faceta de todos os políticos. Se você construir a biografia, você tem algumas com uma linha progressiva coerente, outras com zigue-zague, como o caso do Carlos Lacerda, outras, por exemplo, à base de um certo oportunismo político, como o Lindbergh, que de presidente da Uni foi querer se cacifar no PSTU para depois virar um quadro preferencial do PT Fluminense, e o resto da história todo mundo sabe. E assim vai. Todas as biografias elas se constroem a partir das circunstâncias históricas que a história apresenta. E o que mais me intriga na Dilma Rousseff é o seguinte, Romulo, assim, compartilhando para ti, para os internautas, eu sei que você é mais sabedor do processo, é o seguinte, Romulo, assim, se a gente for verificar dentro desse processo, a Dilma, se ela foi o que ela foi na luta armada, ela era um quadro teórico da luta armada, no BPR, justamente junto ao lado do próprio marido dela, quando ainda era Dilma Linhares, com o esposo dela, Carlos Araújo. Carlos Araújo, depois, dentro do processo, como um dos fundadores do PDT, ele seria eleito deputado estadual, líder da bancada da LERJ pelo partido. E o que acontece dentro desse processo é o seguinte, Romulo, dentro da perspectiva, ela começa a ser vista como um quadro tecnocrata do partido. Quando muito é uma intelectual que atua em órgãos de direção do partido, ela chegou a ser secretária-geral do PDT no Rio Grande do Sul, e ela ficava por ali. Foi secretária na prefeitura do Colares em 1985, naquele período que eram as eleições baseadas em áreas de segurança nacional, e Porto Alegre era uma delas, assim, no Rio de Janeiro, onde Saturnino Braga foi eleito prefeito. E aí o que acontece, Romulo? Ela fica ali, o Carlos Araújo, que naquele momento era o marido dela. O que acontece? Ele é candidato à prefeitura de Porto Alegre em 88, perde para o PT as eleições, e dentro desse processo, o Carlos Araújo era o top dos quadros dirigentes à esquerda do partido, era o quadro que tinha uma maior relação com os movimentos, com os setoriais do partido, né? E a Dilma era apenas um quadro técnico, um quadro intelectual, e que por exemplo, se o PDT tivesse a possibilidade de assumir uma prefeitura de capital ou um governo do estado, ela estaria ali para ser como um quadro condestável. Ao lado dela, é bom vocês verificarem o nome importante de um quadro que era da Direção Nacional da Juventude Socialista do PDT, da JS, no início dos anos 90, que se tornou fiel escudeiro da Dilma Rousseff, o Gilles Azevedo, Gilles Carricon de Azevedo. E a partir desse processo que ela assume a Secretaria de Minas e Energia do governo Colares, na década de 90, e depois Colares perde em meias disputas PDT-PT, que sempre foram patricidas no Rio Grande do Sul. Aí o Antônio Brito assume, depois o Olívio Dutra vence as eleições de 98. E ela compõe o governo como secretária de Minas e Energia do governo do Olívio Dutra. Qual não é surpresa? O que acontece? Você sabe que no PDT a gente mais ou menos joga ali e tal. Você sabe que houve uma sangria violenta que praticamente desestruturou o PDT no Rio de Janeiro com a saída do Garotinho, com a expulsão do Garotinho, que foi uma leva do cacete, destruiu o PDT no Rio, e não ia deixar de ser diferente no Rio Grande do Sul. Quem é essa leva? Dilma Rousseff. Sereno Chese, que foi fundador do PTB com Brizola em 45, foi um dos fundadores da Ala Moça, que era o setorial de juventude do PTB. Milton Zuanazzi, que era dirigente do PDT de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul, e que foi fundador da Juventude Socialista do PDT, e mais uma série de prefeitos, se eu não me engano, 20 prefeitos, foram toda essa leva para o PT. E eu não sei se você se lembra que o próprio filho do Leonel Brizola, o mais velho, né, o José Vicente Brizola, também foi na leva, e aí dentro desse processo ele foi diretor da Lotergues, inclusive foi até era motivo de chacota entre militantes do PT, PDT, a ponto do Brizola não querer dizer que ele não reconhecia o José Vicente como filho. E aí a minha pergunta é a seguinte, Romulo.
como é que um quadro tecnocrata como a Dilma, e ainda mais cristã nova no PT, e ainda mais tratando-se do PT do Rio Grande do Sul, que é o PT, para mim, mais ideológico do país, com todos os defeitos, limitações e virtudes, mal ou bem, queiram falar ou não, o melhor PT do país está no Rio Grande do Sul. Não tem sombra de dúvida. E aí o que acontece, Rômulo? Aí teríamos que saber, por exemplo, a partir do olhar clínico do Olívio Dutra, como é que um quadro cristão novo do PT, como Dilma, que era apenas um quadro tecnocrata do PDT e muito circulava no âmbito estadual do Rio Grande do Sul, começa a ter uma projeção nacional, porque você tinha nomes de ponta do PT. De Clara, você tinha o José Dirceu, que é atingido pelo mensalão, idem José Genuíno. Aí fica quem? Você tem quadros como Paim, Olívio Dutra, Berzoini, você tem quadros também como a própria Marina Silva de um lado, né, se for por quesito mulher, ou a própria Marta Suplicy, e ambas as duas foram deletadas dentro desse processo em contraposição ao crescimento de uma cristã nova como a Dilma, nessa disputa de quem sucederia o Lula em 2010. E aí, dentro desse interregno, eu coloco a dúvida para você e a dúvida também para os expressionautas, e principalmente você, expressionauta, que é da zona de influência do PT ou é filiado e atua organicamente no PT, você poderia responder dentro do bate-papo, do vídeo ao vivo, da live ao vivo, ou se não, no canal do Duplo Expresso do Telegram, onde eu convido você. Eu gostaria de saber, e isso é importante para ti, né, Rômulo, e para mim também, como é que se dá o engendramento e a construção interna da Dilma de cristã nova, ela é catapultada pelo Lula para ser ministra de Minas e Energia, ela com o seu fiel escudeiro, Gilles Carriconde Azevedo, e aí dentro desse crescimento, ela é colocada como a sucessora do Lula. Claro, a ideia seria um mandato tampão para em 2014 o Lula voltar nos braços do povo. E, no entanto, os conflitos internos, e ainda mais o PT jurídico, e mais os setores afins que eram ligados à Dilma dentro do primeiro mandato, com certeza inflaram o ego dela e ela, com certeza, bateu o pé firme para tentar ir para a reeleição. E claro que aí ela começa a perder o apoio do próprio Lula. Mas eu gostaria de colocar essas dúvidas dentro dessa reflexão a partir da trajetória política dela. Mas aí, Wendel, eu vou dar o troco pelo Expressionauta e vou dar um dever de casa para você também, que é o seguinte. Há um relato que eu recebi aí do pessoal, há tempo já, hein? Há muito tempo, do pessoal do brizolismo das antigas, de que as portas abertas a Dilma Rousseff, nas nomeações, inclusive lá atrás, como você falou, na prefeitura do Alceu Colares, já começaram porque o Carlos Araújo teria muita moral dentro do PDT, porque ajudou a montar o partido no Estado com com grana, né? Então isso teria ajudado no estabelecimento do partido. Aí eu não sei da onde, origem e tal. Isso é um fio para puxar. Tendo a ver com isso ou não, é aquela história que a gente aludiu aqui na última transmissão da aventura empresarial da Dilma Rousseff, né, nesse período de ocaso, quer dizer, relativo ao caso dos anos 90, né, dela ter tido lá a loja de 1,99, que os vizinhos diziam, uma coisa, não tinha ninguém, você quer o acabamento da loja. Mas lembra-se de uma coisa, o ocaso do Carlos Araújo do PDT é justamente o período de crescimento da Dilma no partido, como quadro técnico. Sim, mas nesse caso, nessa loja, os dois eram sócios ainda. Então, acontece. Exatamente. O César, ele foi Rio, né? Vendo e tem aqui o link, né, dessa questão aí da aventura empresarial, com a história de containers que vinham do Panamá, em 2 ou 3 viagens e tal. Aí o César se perguntou, mas a mãe da Lava Jato importando container do Panamá? Aí diz ele, Rômulo, acho que o Piero descobriu a conexão Messer-Dilma na Tríplice Fronteira. Não necessariamente, né? Aí alguém botou assim... Eu não presta, mas ela gosta. Mas será que ela era sócia? Será que ela era sócia do DJ Paul Pepper? E aí o César concluiu com o seguinte: eu também pensei nisso. Não há como falar em contrabando na região do Pampa sem pensar no DJ Paul Pepper. E eu lembrei o seguinte: importação, seja ela real ou fictícia, ela justifica sempre. No caso do Paul Pepper, lá o pessoal lesado, porque na agricultura falam que foi fictícia e que nunca existiu, por isso que eu estou falando, seja real ou fictícia. A importação justifica a remessa para fora, né? Ou superfaturada às vezes. Aí se ela for, né, assim, não casar com o valor real da coisa, aí fica um saldo, um plus, um saldo lá fora de grana fria à disposição. E justo num mega paraíso fiscal operado pelos gringos, pelos americanos, que é justamente o Panamá, Wendel Pinheiro, como a gente veio observar em diversos escândalos, inclusive no Panama Papers. Aí, ainda sobre essa questão,
A gente colocou aqui, tem um recorte com o qual eu vou concluir a transmissão de hoje. O pessoal do Expressinho do BR correu e fez ainda na sexta-feira, com um pedaço do programa daquele dia, com outras coisas importantes, para matar, né, a tentativa de spin muito desastrada da Dilma Rousseff sobre o telefonema que ela recebeu, sim, mais de uma vez, Vladimir Putin, de Erdogan, e aviso presidencial também em reunião dos BRICS. Mas ainda, olha só, sobre essa questão, alguém lá na entrevista que ela fez na sexta-feira colocou um print, né, ela dizendo, que ingenuidade, imagina se Putin ia falar algo relevante comigo por telefone. O telefone do Putin certamente era criptografado e é, né, assim, capa preta. Agora, alguém pergunta lá, mas presidente Dilma, como a senhora explica o grampo telefônico a senhora, né, ter partido do seu próprio gabinete, com aquela história do Bessias? Ela falou, segundo a própria, né, explicação, nessa mesma entrevista, ingenuidade, porque, segundo ela, quem não é ingênuo não fala coisas relevantes ao telefone, daquela sensibilidade, né? Aliás, estava pensando nisso, né? Aquele foi o telefonema que mudou a história do Brasil. O do Putin é o que poderia ter mudado a história do Brasil, não houvesse ouvido os moucos que operaram a primavera para traturar com a lei da organização criminosa da delação premiada, que possibilitou o nascimento da filha dela, José Eduardo Cardoso, a Lava Jato. Wendel Pinheiro. Exatamente. E dentro dessa história você sabe que se, por exemplo, você colocou até uma coisa interessante que eu não tinha pensado, se os telefonemas começaram a trazer o fim da nova república, o que poderia ter sido da história contrafactual, né, com o telefonema de Putin para ela, e o que foi realmente o telefonema dela com o Lula, que foi, na verdade, apenas o processo de aceleração da destruição da nova república, com a Operação Lava Jato, e da forma como foi no golpe parlamentar judiciário. Então, talvez seja a grande missão dos historiadores, dentro desse processo, entender qual foi o processo, a missão dos setores falacianos ligados a Dilma e à própria Dilma no processo de construção do Estado Nacional da Nova República, e isso tem que ser abordado com muito rigor e seriedade, e ao mesmo tempo qual o papel do Washington nas relações com o Estado brasileiro. Eu acho que todo esse processo está implicado dentro dessa construção. Aí seriam três vetores: o papel do Estado norte-americano, com a CIA, Pentagon, assim sucessivamente, o papel do governo brasileiro e o papel da Operação Lava Jato, desse processo de destruição da nova república. Wendel, eu queria lembrar o seguinte, mais uma vez aqui, o site do próprio Departamento de Estado, indicando Dilma Rousseff como uma das veteranas, alumni do programa de formação, programa, né, de computação, formação de lideranças internacionais. Tá aqui, vamos dar um Ctrl F, Dilma, tá lá, pá! Dilma Rousseff, em 1992, quando ela era uma funcionária de 7º escalão aí numa autarquia, né, como se fosse o IPEA do Rio Grande do Sul, uma autarquia estadual. Ela vai lá, em 1992, ser formada em Washington, D.C., por recomendação da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O que eu acho curioso, queria até perguntar para você que está nos assistindo, Expressão Nacional, uma das milhares de pessoas que, apesar da sabotagem, nos acompanham, eu acho curiosa, você falava aí, Wendel, do papel dela de formação, lá nos tempos da luta armada e tal, organizações clandestinas. Eu acho curioso a diferença de tratamento. O Fernando Gabeira, ele não pode pisar nos Estados Unidos. Ele, quando teve indicação do filme baseado na obra dele, lá, O Que é Esse Companheiro, ele não pôde ir aos Estados Unidos. A Dilma Rousseff não só pôde ir, como pôde ir convidada, com tudo pago pelo Departamento de Estado em 92, quando ela não era ninguém na fila do pão, aparentemente. Eu acho uma injustiça. Eu acho que se fosse o Gabeira, ia cobrar retroativamente uma reparação por conta disso. É inusitado a diferença de tratamento entre pessoas egressas da luta armada. Mas olha só, que eu falo da biografia dela, que tem esse quê de diferente. Como que um quadro da luta armada, que era apenas um quadro tecnocrata do PDT, e que muitas vezes ela ficava à sombra do Carlos Araújo, digamos, e convenhamos que é verdade, que quem era o quadro que tinha uma sobressalência no PDT, que tinha controle dos movimentos do partido, era o Carlos Araújo. O sócio na lojinha, tá. Uhum. Isso, exatamente. E aí, dentro desse processo, como é que um quadro até então anódino no âmbito tecnocrata como Dilma cresceu de forma repentina, inclusive colocando ano 92, justamente quando o Brizola era governador do Rio e Colares governador do Rio Grande do Sul, dentro desse processo. É aí que está o X da questão, e a guinada e a cooptação da Dilma pelo imperialismo estadunidense. E como é que o imperialismo estadunidense iria receber uma ex-guerrilheira? Wendel, a gente tem um relato de alguém, que eu não sei, eu acho que deveria vir a público comentar isso, mas tem constrangimento, certamente, partidário e tal, mas alguém que, né, conhece tanto a tradição britolista, como também o PT desde a origem,
que por esses acasos da vida estava com o Leonel Brizola quando ele visitou o Lula na presidência da República. E aí, quando estava se encaminhando para a reunião, viu passar, talvez fosse a pessoa que estava na agenda do Lula antes, ali no primeiro mandato, sair Dilma Rousseff da sala do ex-presidente Lula. E aí o Brizola comentou com essa pessoa o seguinte: veja você, pessoa, onde é que chegou a traidora? Aonde a traidora chegou? Eu acho que ele interessante, assim, a gente tem esse relato, mas eu vou preservar a fonte, eu acho que seria rico, essa fonte... Mas é emblemática. Essa fonte é totalmente convencida de que Dilma Rousseff, em algum momento, e essa acho que foi lá atrás, antes ainda da presidência, foi cooptada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, identifica aí ela como uma traidora, indo além. Aí, Wender, para a gente fechar esse capítulo Dilma Rousseff, ver se você tem mais algum acréscimo, eu queria trazer uma consideração que pode ter ocorrido a outras pessoas que nos acompanharam na última sexta-feira, que foi essa dúvida aqui colocada pelo expressionauta Rodrigo Silva. Opa, que isso? Peraí. Rodrigo Silva, lá no Facebook, que eu respondi com o maior carinho, porque possibilita até a complementação e ver como essa questão de geopolítica é complexa, não tem moralismo e a linha não é reta necessariamente. Aliás, raramente é reta. Então, Rodrigo Silva comentou o seguinte: eu assisti o programa de sexta-feira, o nosso embate aqui com essa história aí curiosa de Dilma Rousseff. Acho que Rodrigo Silva: eu tenho uma dúvida. Essa nova hipótese do duplo expresso, eu coloquei nova porque não é nova, né? A gente inclusive publicizou ela lá naquela história da viagem esquisita à Rússia, até hoje não explicada, a viagem secreta. A gente já tinha ali algumas dúvidas antes, mas ali a gente publicizou as nossas dúvidas porque era importante para furar aquele golpe do ataque russo ao Estado brasileiro. Eu botei, ó. Aí seguindo aqui, ele falou: essa nova, não é nova, hipótese duplo expresso sobre o curso que Dilma fez em Washington pode ser uma forma de recrutamento de possíveis agentes para atuarem em nome dos interesses do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Se verdadeira, com certeza a inteligência russa e, consequentemente, Putin saberiam. Nesse sentido, por que eles ligariam para alertar Dilma Rousseff, sabendo do seu possível papel de quinta coluna no Estado brasileiro? Como eu falei, Rodrigo Silva pelo Facebook, é o que eu respondi. O Erdogan, o atual presidente da Turquia, era um boneco dos Estados Unidos, hostil a Moscou. Tão hostil que ele derrubou um avião sírio na Rússia, matando o piloto, inclusive. Foi tenso aquilo. A sua organização, a organização do Erdogan na Turquia, é um espelho do que é a Irmandade Muçulmana no mundo árabe. Tem muita infiltração da inteligência britânica na origem, por exemplo, e até hoje. O Putin viu no alerta que ele fez sobre o golpe que haveria na Turquia, o alerta que fez ao Erdogan, a oportunidade de virar ele, que até ali era o boneco dos Estados Unidos. Virar e fidelizar. Deu certo. Deu ou não deu? Olha o que era o Erdogan antes do aviso do Putin e o que ele é hoje. Poderia ser o mesmo, ele tentando fazer isso com a Dilma Rousseff. Ou, de fato, os russos não necessariamente soubessem de toda a trajetória da Dilma, bastante obscura. Por irrelevância, inclusive, até ela se tornar ministra de Estado e principalmente quando ela chegou à Casa Civil. O curso nos Estados Unidos foi quando ela era uma funcionária de quinto escalão estadual, lá um órgão de assessoria econômica, como se fosse o IPEA do Rio Grande do Sul. Aí que a incumbência que eu te decidi consultar o pessoal das antigas, Wendel. Quem é do PDT, das antigas, é que sabe como a grana operada pelo ex-marido, Carlos Araújo, ajudando a montar o partido no Estado, catapultou a ascensão do casal e dela também. Tem mais. Putin tem boas relações, por exemplo, com Benjamin Netanyahu, para você ver como as relações geopolíticas são complexas. É um diálogo franco, em que muitas vezes estão em campos opostos, em que cada um persegue seu interesse nacional e que cada um sabe o que é do jogo e não vai levar para o plano pessoal. Se Putin soubesse de possível cooptação pelos Estados Unidos, por que não usar a oportunidade para tentar virar a Dilma como virou o Erdogan na Turquia? Ou, em caso negativo, se não adiantasse como não adiantou, reforçar a suspeita. O que o Putin perdia em alertá-la mais de uma vez, por telefone e presencialmente? Ele poderia ganhar um ganho estratégico possível, como na Turquia, ou, no mínimo, um ganho de inteligência relevante, reforçando uma suspeita dessa monta. Em tempo, o Pepe Escobar, que esteve conosco na sexta-feira, e outras fontes na Rússia checaram, a pedido meu, com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, e ninguém ali tinha a mais remota ideia do que a Dilma tinha ido fazer lá naquela misteriosa viagem à Rússia de 2019. Falando aí de coincidências e tal, né? Uma semana antes do Glenn Greenwald começar o show da Vaza Jato. Exatamente. Quando Piguinho Vermelho, aí o 247, lá aquele
Solnix colocou no dia, isso aí só pode vir da inteligência russa. Globo falando isso quando Piguinho, Moro e Mourão trabalhavam para plantar a fanfic de ataque russo ao Brasil. O general Mourão, inclusive, numa palestra aí no Rio Grande do Sul, Wendel, a Federação de Empresários aí do Rio Grande do Sul, falou: a Rússia é um hooligan internacional que ataca através de cyberguerra, guerra híbrida e tal. Também aquela coisa assim, as coincidências, semanas antes de começar o show do Greenwald na Vaza Jato. Então, todo mundo trabalhando, espectro total, pinça, Piguinho, Moro e Mourão, trabalhando para plantar a fanfic de ataque russo, eis que por casualidade ou não, Dilma Rousseff, uma semana antes estava lá, e numa viagem que ela escondeu na timeline dela, quem for, no Twitter, parecia que ela estava no Brasil, fazendo postagens como se no Brasil estivesse. Dilma não avisou ninguém da chancelaria russa que ela iria àquele país. Aliás, ela foi àquele país para ficar menos de 24 horas. Né? Ela gastou mais tempo no avião para ir voltar do que em solo russo propriamente. Escondeu essa viagem nas suas redes sociais, como eu disse, simulando que estivesse no Brasil normalmente. Viagem discretíssima, até hoje não explicada. Quem que matou aquela fanfic? Contatando o Telegram e depois vazando aquela viagem, inclusive furando o cronograma possível ali de usar aquilo como detonador de uma operação psicossocial. Quem? Esse duplo expresso. Restou o que ao GSI? Sair-se de Arara Hacker, né? Com todos os furos resultantes disso aí. PS. Lembrar que o jornalista da Russia Today, bem informado, insistiu bastante, vem do mesmo país cujo chefe de Estado alertou a ela e ao Lula em 2012, antes da primavera, vai ter primavera. O jornalista, bem informado, portanto, insistiu bastante com a Dilma sobre a intervenção americana no golpe no Brasil, enquanto essa negava peremptoriamente, ainda no Palácio do Planalto, em 2016. 3 vezes ela negou, com a conclusão em que ela fala, repito, não há participação, aspas para ela, não há participação estrangeira no golpe no Brasil, nem como causa principal, nem acessória. Quando ela dá essa declaração à RT, Wendel, os iranianos fizeram um especial lá na Span TV intitulado Medo? Ameaça? Por que a Dilma mente e encobre os Estados Unidos? PPS. Tem mais, hein? O Putin avisando, e mais do que avisando, deixando diversas testemunhas, como o próprio Fernando Haddad, de que avisou, falou que testemunhou um desses avisos em reunião do BRICS e vazando a informação, inclusive lá na inteligência russa, a informação circulou e foi assim que chegou a, entre outros, o Pepe Escobar, do aviso que ele deu de que haveria primavera ainda antes de 2013, ainda em 2012. Fazendo isso, fazendo a informação circular, o Putin não deixou um recado pra gente, que até hoje muitos não querem digerir, inclusive o ex-presidente Lula, igualmente alertado pelo Putin e pelo Erdogan? São perguntas que ficam colocadas. Wendel Pinheiro, mais alguma acréscimo a fazer essa questão da Dilma? Fechado o microfone, Andrei. Dentro dessa perspectiva, o Putin constrói a sua imagem como estadista, para além da Rússia. É uma marca para os historiadores, se puderem remontar as relações de Putin com a América Latina. E eu acho que esse vazamento do aviso do Putin com a Dilma é proposital, inclusive, para os historiadores russos. Olha só, de qualquer forma, queira ou não, por mais que o Putin seja contestado por uns e por outros, o comportamento deu a marca de que ele queria se mostrar como um estadista, não a nível apenas nacional, mas internacional. E a outra questão muito interessante é que, se você for reparar dentro dessa lógica, o grau de subserviência da Dilma aos Estados Unidos na desconstrução do Estado Nacional, vamos lembrar justamente do momento que ela começa a desconstruir os principais dirigentes dos partidos de esquerda, não sei se você se lembra, na destituição dos ministros. Lembra daquela visão da limpeza udenista, da moralização da máquina pública? Aí do lado atinge o Orlando Silva Júnior por conta do cartão corporativo, do outro o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e aí começa a ser uma avalanche. E aí dentro desse processo temos a primavera da jornada de junho de 2013, e concomitante a isso, todas essas leis que a gente abordou, que seria a construção da Lava Jato como instrumento para a concepção da destruição do Estado Nacional, e ao mesmo tempo ela cumprindo esse papel, aí ela seria derrubada por um golpe parlamentar judiciário, mas mantendo os seus direitos políticos, onde os Estados Unidos falou, olha, você cumpriu o papel, você caiu, mas em contrapartida garantimos os seus direitos políticos e os Estados Unidos te reconhece. E você se mantém com a tua imagem como quadro de esquerda, inclusive com prestígio dentro da sua própria organização. Wendel, vamos ver que você prestou a preservação dos direitos políticos. Serviu para ela chegar em quarto
em Minas Gerais. Foi uma humilhação. Não, mas é real. Eu, sinceramente, eu desconfio desse resultado. Eu não acho que é quase impossível ela chegar em quarto lugar naquele. Mas isso foi o quê? Para acabar com qualquer narrativa, ou pelo menos exploração, dizendo, não, mas foi o golpe. Tá falando, não, mas o povo não comprou. Aliás, isso foi amplamente massacrado. O povo não comprou a narrativa de golpe, deu quarto lugar para Dilma Rousseff em Minas Gerais. E fora isso, acabando com a argumentação político-jurídica para o referendo revogatório, porque ela reconheceu tacitamente a destituição dela como legal, porque ela sequer fez um instrumento falando, olha, eu abdico, assim, estou sendo realista, pragmático, então, por mais que eu entenda que sou a presidente de direito do Brasil, não sendo mais de fato, mas de direito do Brasil, até 1º de janeiro de 2019, 2019, até 1º de janeiro de 2019, eu renuncio a esse meu direito para poder, por outra frente, concorrer e tal, não sei o quê. Não, se quer isso. Então, no que ela se inscreve para concorrer ao Senado, se quer abdicando formalmente, ela diz que ela própria não reconhece a narrativa de golpe. Então, isso enfraqueceu muito, né, ou pelo menos foi um golpe, uma tentativa de golpe muito forte naquela nossa luta do referendo revogatório. Eu separei aqui, Wendel, a fala dela, a RT, inclusive queria dizer que algumas pessoas desconheciam esse especial da Spam TV, que se perguntava por que a Dilma mentia, protegendo os Estados Unidos, e também a própria entrevista da RT, que motivou, por sua vez, e não foi só da RT não, ela falou isso também a Spam TV, o próprio Beto Almeida, um quadro aí do PT desde a fundação, mas que também abraça muito a tradição brisolista trabalhista, ele lá estava na sala, quando ela dava entrevista a Telesur, inclusive, cujo projeto ele elaborou, e ela mais uma vez dizendo, não tem estrangeiro e tal, ela não tinha sido alertada pelo pessoal ainda antes da primavera, que ia ter e tal, mas ela, enquanto a coisa estava rolando, ela negou o quanto pôde. Vincent Davis, também àquela altura correspondente do Los Angeles Times, também falou, fui lá entrevistá-la no Planalto, falou, não tem participação dos Estados Unidos. Vamos ver aqui ela na entrevista à RT, mais uma vez, quem quiser pegar tanto a entrevista para a RT como o especial da Spam TV, é só ir lá na publicação do Duplo Expresso, que a gente furou o cronograma, né? A gente viu que aquilo ali possivelmente ia ser operado para mais uma detonação de uma grande operação psicológica, psicossocial, como foi o vazamento daquele telefonema dela com Lula. A gente falou, olha, a única coisa que a gente pode fazer para atrapalhar esses caras é furar. E foi assim, aquela coisa que tipo ter sangue frio para fazer. Por quê? Para todo sempre o pessoal falar que ninguém saberia da viagem dela à Rússia se não fosse eu. Mas aí, felizmente, 12 horas depois, ou coisa que valha, de eu fazer essa publicação, sai no Antagonista essa notícia publicada, mas com uma foto que eu não teria como ter, uma foto ali da comitiva. E eles dizem que não, que era um turista aleatório na Praça Vermelha que tirou uma foto dela com a Gleisi Hoffmann de costas. Difícil, né? Assim, haja coincidência, 11 horas depois de eu fazer a publicação furando o cronograma. Mas a publicação é essa aqui, ó, tá lá no duploexpresso.com, explosiva, a viagem secreta de Dilma à Rússia em meio a Vaza Jato. Então você dá um Ctrl F Spam TV, você vai achar aqui o especial, e mais do que isso, a fala dela, a RT, quando ela fala, cadê as aspas que eu botei aqui, ó? Este processo é eminentemente brasileiro, no minuto 9:45. E aí o cara insiste, vai ficar um tempão sobre isso, e ela conclui, no minuto 12:07. Repito que não há interferência externa como causa principal ou secundária. Vamos ouvir aqui. Pero quiero decir algo. Este proceso es eminentemente brasileño, llevado a cabo por fuerzas brasileñas con intereses claramente internos. No hay forma de atribuir a ninguna fuerza externa lo que está pasando en Brasil. No es verdad. Atenção. E isso 4 anos depois dela ser avisada pelo Putin de que haveria, 2012, o Pepe Escobar colocou, 2012, ela e Lula são avisados. Em 2013, já rolando a primavera, o Erdogan vai e fala, e ela ali, nessa altura, depois de tudo, é certo, talvez porque ela tem operado em 2013 para conseguir tratorar o Congresso, passando a lei de organizações criminosas, que possibilitou o parto da Lava Jato. Enfim, aí tentou encobrir essa origem, não sei. O fato é que ela já tinha sido alertada 4 anos antes que a máquina de cyberguerra estava totalmente virada para o Brasil e que isso significava necessariamente primavera e regime change, mudança de regime. Ela vai e fala isso para a RT e você vai ver. O jornalista, como sabe que ela está falando é verdade, vai insistir e aí vai terminar quando ela é mais incisiva e fala que repete e tal, insiste. Não tinha nem como causa acessória, nem secundária a participação dos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui.
no es eso lo que está pasando. No es eso. De hecho, usted repite esto. Ahora, obviamente, cuando alteras un país de la dimensión regional e incluso internacional de Brasil, cuando se altera el poder de esta forma en un país como Brasil, beneficia a diferentes actores. Eso está claro. Sí, de hecho le decía que usted ha repetido esto incluso en entrevistas aquí con esta casa, con RT, pero por ejemplo hemos escuchado en los últimos días de nuevo informaciones que salían por ejemplo de Wikileaks afirmar que el actual presidente interino, Michel Temer, pues en 2006 cuando estaba Lula da Silva de presidente aquí en Brasil, tenía contactos con la embajada de Washington, con la embajada estadounidense aquí en Brasilia. Que es, digamos, un personaje favorable a los intereses de Washington, de los grandes bancos. Usted lo ha tenido como vicepresidente. Uno, le quiero preguntar, ¿no era evidente que era una persona cercana a ese tipo de intereses? Y dos, pues, si puede cambiar esto con una persona así en el poder. Coitado do Temer, nem convidado para a formação de líderes internacionais do Departamento de Estado no distante 1992. Ele tinha sido, apesar de aquela altura fazer parte da máquina estadual maior, mais importante, enfim, que era de São Paulo, né? Mas não foi chamado. Chamada foi a Dilma, ela vai dizer que o Temer ser informante da embaixada é inadequado, no que eu concordo. Agora, faltava esclarecer, eu gostaria que ela, nessas lives que ela tem feito, que ela esclarecesse o que ela aprendeu nessa formação dada para o Washington. Conclusão aqui da Dilma, reiterando aquilo que não era verdade. No había ningún indicio de este tipo de características en el presidente Temer. El vicepresidente Temer, según Wikileaks, tuvo esos contactos. Yo no creo que eso sea algo, digamos, políticamente correcto. Tener ese tipo de conversación con representantes de otros países no es correcto. Ahora yo no considero, le repito, que haya una interferencia externa como causa principal o secundaria de lo que está pasando en Brasil. O secundaria. No lo es. Nosotros no necesitamos esto para producir, infelizmente, una situación tan grave como es un golpe de Estado que tiene las características no de los golpes de Estado tradicionales de América Latina, que era el golpe que usaba armas, los tanques salían a la calle, las personas eran presas y torturadas. El golpe actual se da en el marco de la democracia, utilizando las instituciones en provecho de un proceso de elección indirecta que no está previsto en la Constitución. Este es un... É verdade, também você vê, de tão institucional, a golpeada destitui o seu gabinete antes de sair. Wendel Pinheiro, abre o seu microfone. Para concluir sobre Dilma, eu acho que tudo que a gente tinha de falar, a gente já falou, e dentro dessa perspectiva da história do tempo presente, ela hoje não tem mais aquele discurso da áurea, né, construída pelo Partido dos Trabalhadores, de que ela foi a principal injustiçada dentro desse processo. Hoje a gente conclui a partir dessa perspectiva e da narrativa construída pelo Duplo Expresso, que ela tem a sua cota de responsabilidade bastante expressiva na destruição do Estado Nacional e, quiçá, da própria nova República. Então é essa a conclusão. E cabe aos nossos historiadores, seja os que acompanham o Duplo Expresso e que ainda não têm o objeto de estudo para trabalhar, para fazer sobre o seu TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou mesmo um livro, e que queira ter um tema, está aí uma sugestão de pedida no âmbito da história do tempo presente. Como entender o golpe parlamentar judiciário de 2016 e o papel decisivo da Dilma na contribuição da desestabilização do Estado Nacional. Está aí a dica para os nossos historiadores e cientistas políticos e expressionautas pesquisarem.
É isso aí. Wendel, eu ia colocar no final do programa o recorte que o pessoal do Expressinho fez, mas para ficar um bloco coeso, eu vou botar isso e depois a gente volta para a crônica da semana. Olha só, se você não faz isso ainda, assine o Expressinho BR, é sensacional, eles fazem recortes com os pontos altos aqui do programa, e na sexta-feira eles foram direto e fizeram um recorte primoroso, colocando, enfim, um registro em áudio que torna bastante difícil a tentativa de spin, mais difícil do que já era a tentativa de spin da Dilma Rousseff sobre o aviso que ela recebeu, sim, de Vladimir Putin e Erdogan sobre o golpe que haveria no Brasil. E a Primavera, inclusive, como a gente falou aqui, ela operou. Enquanto tá rodando isso, eu vou pegar a fala dela dizendo que ouviu as ruas e que por isso ia mandar o projeto de combate à corrupção. Eu gostaria de colocar essa pergunta exatamente para fechar, Romulo. Qual foi o grau de colaboracionismo da Dilma com as Forças Armadas no processo de conclusão da destruição do Estado Nacional e efetivação do golpe? Pois é. A pergunta é que a gente tenta responder até hoje. Vamos ouvir aqui o recorte do Expressinho BR. Sensacional. Valeu, galera. No dia 26 de julho do ano passado, quando estava aí você sofrendo... Você sabe que o Requião também está sofrendo o que você sofreu quando publicou aquele artigo do Banestado. Está sendo massacrado essa semana nas redes sociais pelo pessoal aí nessa linha do Twitter e tal, não sei o quê. Mas veja você lá atrás publicou... Que isso, gente? Aqui. Agora, tá na tela? Tá aqui, ó. O que eu traduzi, tá aqui essa publicação daquela data, que eu traduzi livremente com o seguinte, ó. A negligência de Lula a não cortar o mal pela raiz voltou mais tarde para puxar o seu pé. Pegaram sem piedade. Aí você descreve essas aspas como reação de uma das suas fontes mais top na comunidade de inteligência, comentando aquela coluna sobre o Banestado Leaks. E aí segue você. Essa fonte também sabe que Putin, aí, Piero Lari, ligou. Pessoalmente, você colocou pessoalmente. Ligou! Em caps lock para Lula já em 2012. Aí eu botei grifos no original. Para alertá-lo de que a NSA do Zeu ativar então o modo guerra total cibernética para tombar o Brasil. Pois é. E vem cá, o que foi publicado no Brasil sobre os telefonemas de Putin e Erdogan? Explicitamente. Foi publicado que os dois ligaram para a Dilma? Sim, foi não outro que o ex-candidato à presidência pelo PT em 2018, na revista Piauí, Fernando Haddad. O Haddad falou... O que ele disse? O Haddad disse que eles ligaram e alertaram. E o que aconteceu é que hoje... Está corretíssimo. Hoje ou ontem, a Dilma soltou numa entrevista, aparentemente... Já estou com o link aqui com a minutagem, foi no DCM. A Dilma soltou numa entrevista que Putin ligou, mas não falou absolutamente nada disso para ela. Olha, eu vou ser super diplomático. Eu gosto da presidente Dilma, eu tive um encontro com ela extremamente cordial em Brasília, depois teve uma entrevista, etc. e tal. Eu perguntei isso para ela no nosso encontro e ela tergiversou. Ela não me deu uma resposta conclusiva. Da realidade, mais de uma vez, Pepe, teve uma live que foi feita, você pergunta isso no ar, e nas duas vezes que você fala isso, o sinal dela cai, aí, essas coincidências da vida, ele não consegue responder. Mas eu lembro, foi na nossa entrevista. Né? Eu vou dar aspas aqui para não ser injusto. Nessa entrevista, a Dilma diz o seguinte: ao golpe, você só reage a ele se você tem um suporte para resistir ao golpe. Aqui no Brasil tem uma absoluta ingenuidade a respeito de reagir contra o golpe. O entrevistador pergunta o seguinte: é que o Haddad falou num artigo da revista Piauí que o Putin ligou para a senhora para avisar sobre o golpe. E a senhora não fez nada. E aí respondeu a Dilma ontem, já estou com a fala aqui. Putin não ligou. Eu tenho e sempre tive uma excelente relação com Putin. A gente sempre conversava, sempre. E é verdade, eles tinham uma relação boa, sem dúvida. E aí fala o seguinte, olha que interessante. E se ele fosse me avisar de alguma coisa, ele não falaria por telefone. Eu acho isso de uma ingenuidade. Ingenuidade não foi falada a nomeação do Lula, lá com o Bessias. Não, mas veja bem, isso é sério, porque a gente tem a Dilma dizendo tacitamente que Putin não ligou e Haddad dizendo que ligou. Isso é extremamente sério. Pois é. Tá? É isso aí, Pepe Escobar. Diplomaticíssimo. Muito obrigado por essa última informação. É relevantíssima para a discussão que a gente teve no início do programa aqui. Eu imagino, vocês podem discutir isso daí a semana inteira.
ia fazer essa live de confrontação também, o Haddad com a Dilma. Eu ia assistir, com certeza, essa também. Desculpa, o presidente Putin, então, também não, o presidente da Rússia não ligou para a senhora? Eu conversava... Ai, agora vai ser a história aí das contradições, né? E vai ter a risada de que Putin não ligaria. Bom, acabamos de ter um depoimento aí. Fora do Haddad, tivemos depoimento também do Beto Escobar, que apurou com uma das suas fontes mais top da inteligência sobre telefonema. Lembrando também, né, vamos ser justos, não foi só a Dilma que foi alertada, o Lula também foi, seguindo aqui. Sistematicamente com o presidente Putin nas reuniões que tínhamos internacionais, né? Ele, para mim, nunca disse sobre golpe, nunca avisou. Posteriormente, ele também me disse que o Brasil tinha sofrido um golpe, repetiu essa história da guerra híbrida, ele também acha isso, mas ele nunca me ligou nesse sentido. Então é bom, porque a gente precisa desmistificar essa história, porque há muito tempo, foi bom a senhora ter dado essa explicação, se coloca, inclusive para lhe criticar, de que a senhora sabia que ia ter golpe, porque o Putin havia lhe avisado, né, o presidente da Rússia, que a senhora não teria tomado nenhuma atitude, apesar do aviso peremptório do presidente da Rússia, não teria tomado nenhuma medida para se prevenir contra o golpe. É bom ter esclarecido. Eu acho que é a primeira vez que se esclarece isso, de fato, eu lhe agradeço muito, porque é uma história que precisava ser esclarecida. Posso te falar? Claro. Golpes. Agora. Você só reage a eles se você tiver uma estrutura de suporte. E a democracia brasileira está ficando cada vez mais claro que não tinha essa estrutura de suporte. Aqui no Brasil não dá para convocar forças democráticas dentro do aparelho de Estado para resistir ao golpe, notadamente no Exército, que estava a favor do golpe. Então, tem uma certa... Me desculpa, mas nessa avaliação tem uma absoluta ingenuidade. Né? Uma absoluta. Tá normal, tá tocando. Vamos lá. Tem uma absoluta ingenuidade a respeito de reagir, né? Reagir como? Você podia me esclarecer como é que essas pessoas queriam que a gente reagisse? Não, longe de mim querer esclarecer isso, não tenho a menor ideia de como ele responder isso. É porque, na verdade, eu queria esclarecer a história, porque isso, na verdade, presidenta, foi um artigo do Fernando Haddad, na revista Piauí, onde ele revelou essa história. Na história ele disse que o Putin e o Erdogan alertaram, ligaram, ele usa o termo, mais tarde eu soube que eles telefonaram tanto para Dilma como para Lula para falar pessoalmente e alertá-los da possibilidade de golpe por conta das jornadas. Que eu saiba, o Putin jamais ligou para ninguém falando isso. Então, não, se a senhora está dizendo, é claro que não ligou. Eu queria muito esclarecer isso, porque já está no folclore da história do golpe. Eu quero dizer que o Putin não me ligou. Eu tenho uma boa relação com o presidente Putin, aliás, tive uma boa relação com o presidente Putin. Eu discuti muito com ele a questão da invasão da Crimeia, mas não te asseguro, ele não me avisou de nada. E não usaria telefones, te digo isso. É bem possível, tá bom. Muito obrigado. Eu acho de uma ingenuidade fantástica. E o Bessia? O Bessia, a indicação da pintura. Lula, deixa eu te falar uma você coisa. pega, assina. Não pega, mas não assina, deixa na bolsa e tal. Aí a gente vê. Realmente, é risível, é risível. Eu também acho. Falar coisa sensível ao telefone, se não for aí linha vermelha, criptografada, que certamente é o caso do Vladimir Putin. Não de cá, né? Porque em 2012, 2013, aliás, a gente soube pelo Snowden, que estava grampeado, o Planalto. Inclusive, isso foi algo, né, quando saiu aquela detonador de psyop do áudio, né, da conversa da Dilma com o Lula, isso foi algo todo extremamente questionável. Acho que o próprio Beto Escobar, naquela altura, fez uma colocação de alguém também na inteligência estrangeira, que falou assim, né, mas depois daquilo, ainda falar coisa sensível, por telefone, celular e tal... Não sei o que. Olha, muitas pérolas. Eu assisti aqui junto com vocês Pressionauta essa fala. Fico feliz de ter sido registrado, inclusive indo para o VK russo do Putin, Dilma. O VK é do Putin. Porque assim fica guardado para todo sempre. Se cair esse vídeo e tal, a gente tem um registro audiovisual. Alô, só um momento, presidente.
Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? E não usaria telefones, te digo isso. É bem possível, tá bom. Muito obrigado. Eu acho de uma ingenuidade fantástica. Escobar, você publicou. Ingenuidade ou não, né? Ou não. Wendel Pinheiro, agora sim, alguma coisa a acrescentar? Eu estava aqui me batendo para encontrar a fala da Dilma, naquele pronunciamento que ela faz como resposta a junho de 2013, só que tem aqui o vídeo dos 8 minutos. Obviamente eu não vou colocar os 8 minutos da Dilma falando de 2013, mas eu queria o ponto específico que ela fala como resposta às ruas, ela ia mandar o projeto de combate à corrupção, não sei quantos projetos e tal. Se alguém souber, o vídeo de 8 minutos é fácil de encontrar, se alguém souber a minutagem certinho, me manda aqui, por favor, a pessoal da administração pelo Telegram, que eu coloco, acho importante para concluir esse programa. Mas falando, era difícil, de fato, ela admitir, né, o alerta, porque aí pode dizer que foi pós-facto, mas que ela e o Cardoso operaram em 2013 para comprar e vender a narrativa da Globo de que 2013 era contra a corrupção e para isso tratorar no Congresso, usando isso tratorar no Congresso e aprovar os projetos de lei que a gente veio a ver que se prestavam, né? A Lava Jato não é à toa que ela surge 6 meses depois dessa lei e sem a delação premiada não haveria Lava Jato, já sei disso. Aí fica difícil realmente, aí é preciso ficar com essas contradições que, enfim, a gente facilmente desmonta colocando aqui a linha do tempo e os registros abundantes em mídia, áudio e vídeo. Wendel Pinheiro. Gostaria de concluir esse tema da Dilma dando uma chave de sugestão. O segredo de tudo para entender o crescimento dela do PT está no Olívio Dutra. Aí entender o porquê do Olívio Dutra ser marginalizado no processo político do PT em detrimento ao crescimento da Dilma. E por que, dentro do processo, está surgindo, teve um espaço privilegiado de ação em detrimento de um quadro histórico, fundador do PT, que chegou ao governo do Estado e hoje está marginalizado. Perfeitamente. Sabe quem está nos assistindo, Wendel? Piero Leiner. Ele falou assim, porra, a Dilma falou... grande abraço ao Piero Leiner, meu mestre. O conhecimento que eu tenho de história política do campo das Forças Armadas, juntando com o que ele tem, é fantástico. Com certeza. Aí ele falou o seguinte, ó, porra, a Dilma falou com o Putin da Crimeia, mas não do Brasil, Dilma? Porra, Dilma, não dá. É isso aí. Wendel, enquanto eu espero encarecidamente que alguém faça essa busca e me coloque a minutagem dela falando como resposta de 2013 a mandar o projeto da delação premiada para o Congresso e tratorar como tratorou, a gente passa aqui adiante na agenda outras coisas que você anotou para conversar conosco também. Uma delas, Wendel, eu queria que você retomasse já comentada pelo Nidori, que é esse boato de que tá a bolsa aí, o passe tá em negociação, o passe, ele já falou, não é só o PTT que tá atrás de mim, não, é PT, PCdoB, Marcelo Freixo. Qual é a leitura que você faz desse vazamento de que ele estaria sendo cortejado, estaria indo para o PDT para se candidatar ao governo do Estado? E você acha que isso é para valorizar o passe internamente no PSOL? Conseguiu que talvez fosse difícil de outra parte? Está operando esse noticiário? Você acha que é para valer? Enfim, o que a gente pode depender disso? Já que eu vou te falar, sinceramente, eu acho muito difícil que ele saia candidato numa eleição incerta, que é para o governo do Estado, e a gente sabe que, infelizmente, Palácio das Laranjeiras... Palácio das Laranjeiras é um cemitério de líderes, quando não é a porta aberta para a cadeia, né, como a gente viu por aí, quando ele está para sempre, para todo sempre, perpetuado no mandato parlamentar em nível federal, que ele já fez o pulo da Assembleia Legislativa para a Câmara Federal, hoje em dia ele lidera a oposição, eu não acho que ele abriria, mas, né, enfim, para plantar aí e colher, isso serve. Wendel Pinheiro. Pois bem, você sabe que no Rio de Janeiro, o PSOL do Rio de Janeiro tem vários setores à esquerda do PSOL que questionam, inclusive, o modus operandi do Marcelo Freixo no partido. E o Marcelo Freixo sabe desses questionamentos. Por outro lado, você sabe que, mesmo sendo um cemitério de governadores do Palácio Guanabara, mas, em contrapartida, o cenário no Rio de Janeiro está aberto. E, por conta desse processo, como ele tem questionamentos internos no interior do PSOL, mesmo ele sendo um puxador de legenda, que o Freixo o Lupe fez aquela proposta de que ele pudesse vir ao PSOL, que o Marcelo Freixo fez o questionamento de que ele indo para o PSOL, ele perderia o mandato dele de deputado federal. E é aquilo que você colocou também, né? Não, para o PSOL não, para o PDT, Wendel. Não, mas ele indo para o PDT, ele perderia o mandato de deputado federal. Não, sim, mas você falou PSOL, que ele viesse para o PDT. Perdão, porque a gente vai no automático. E aí o que acontece, meu irmão? Aí
essa notícia do monitor mercantil começou a se avolumar e deu tal monta que o Marcelo Freixo teve de colocar, claro, para negar, né, de que ele poderia estar sendo negociado para o PDT, etc e tal, e que o foco dele era como líder da oposição, e bererê e parará. Só que aquela coisa, né, ele pode negar pelo menos para não dar aquele atestado de infidelidade partidária. Mas de manhã ele aproveita e toma o café da manhã com o Lupe, de tarde ele fica com a bancada do PSOL e de noite conversa com o Molon. Que mal tem? Negaciando hoje, amanhã, que mal tem. E outra coisa, a vinda dele para o PDT solucionaria a hipótese da questão do Rodrigo Neves, que já foi atingido, inclusive preso na época que ele era prefeito de Niterói, o PDT resolver a situação, a equação de quem vai ser o flanco no Rio de Janeiro para o Ciro Gomes, uma vez que o Rodrigo Neves, perentoriamente, não quer se candidatar a governador e sim a deputado federal. Justamente pelo resultado. Colocar um dado a mais. Pelo resultado incerto, eu acredito. Para esse pessoal aí que está nessa lógica, né, de participar da festa da democracia, num oferecimento informática do Exército com a informática do TSE, né, porque a gente tem todas as restrições, está aí a troca de farpas, aberta temporada de troca de farpas por interposta imprensa entre o cirismo e o petismo. Né? Então você me mandou aqui também para a gente comentar as movimentações do Ciro Gomes buscando alianças com o que a Folha chama de centro para 2022 e diz que a tarefa dele é tirar o PT do segundo turno, isso foi amplamente explorado, e, na sequência, Haddad colocando o Ciro como candidato da direita e fala em união da oposição somente no segundo turno em 2022. Wendel, esse pessoal todo é muito sabido para não desconfiar da manipulação de todo o processo eleitoral, culminando até com a questão tecnológica, a fragilidade do nosso sistema eleitoral. Qual é desse pessoal? Já está sendo desenhado, Rômulo, aquilo que a gente fala desde o ano retrasado para o passado. Nunca foi tão fácil a direita com a centro-direita poder ir para o segundo turno. Até que ponto é calculado essas disputas particidas? Será que na conversa Ciro com Lula não teve talvez uma combinação dessas conversas? Ninguém sabe. Eu não sei. Você sabe a conversa interpares? O Wendel, a própria conversa demorou meses e meses para dizer que houve, lembra? A conversa houve, aí só meses depois, no dia tal do tal, lá, acho que foi no Instituto, se encontraram e tal. Mas sobre o conteúdo, a gente não sabe. Enquanto isso, os nossos ciromínios acreditam no PND do lado e com as alianças com o Centrão, fazendo aquelas justificativas para tergiversar esse apoio. E, por um lado, os lulomínios perpetuam esse discurso de rivalidade, né, de arrivismo com o PDT para poder, em nome de um discurso hegemonista, colocar o nome do PT às alturas, e dentro desse processo fratricida, o bolsonarismo vai a fundo, tranquilamente implementando seu projeto para a sua reeleição, e quando muito, tendo como a sua oposição uma centro-direita, com até os cálculos políticos feitos. A Força Armada pode ir com o Bolsonaro, mas também tem o seu Santos Cruz, pode ter o Mourão como suposto dissidente, né, dentro dessa perspectiva como a oposição alternativa nas Forças Armadas, e ao mesmo tempo N candidatos, né, como balões de ensaio. Moro de um lado, Huck do outro, até, pasme, o guri de Pelotas, que virou governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, está se atrevendo, porque ele sabe que vai levar tunda na eleição do Rio Grande do Sul, porque Rio Grande do Sul não reelege ninguém, historicamente, nem Brizola foi reeleito, nem Colares foi reeleito, nem Meneghetti foi reeleito, nem Tasso Genro foi reeleito. Atenção. Vai ser justamente o Eduardo Leite? Talvez é justamente o balão de ensaio para ele tentar garantir a eleição ao Senado, que também é difícil em meio à concorrência de Lazier do lado, Ana Amélia do outro e quem sabe alguém do campo da esquerda, provavelmente o candidato do PT pela esquerda. Perfeitamente. Wendel, a gente vai agora pegar um avião e vai direto para aquele barril de pólvora que é o Oriente Médio, porque você quer comentar os desdobramentos políticos lá em Israel? Isso, exatamente. Eu não queria nem comentar, Rômulo, porque é aquela coisa, mas a gente sabe que a gente tem os nossos conhecidos entre a comunidade judaica, os palestinos, ou pró-Israel, pró-Palestina, e tem uma coisa que é o seguinte, Rômulo, dentro desse processo. O primeiro ponto, né? Todo mundo veiculou que o Likud tinha garantido a vacinação em massa. Aí você tem sites que falam que o governo de Israel boicotou os palestinos, mas que a notícia nem sempre é assim, porque dentro do território do Estado de Israel, os palestinos
seriam vacinados, sejam eles os trabalhadores que vinham da Cisjordânia para trabalharem em Jerusalém ou arredores, que eu até coloquei a notícia, né, que Israel vacinou trabalhadores palestinos que vinham trabalhar em Israel, que daria a contabilidade de 100 mil, enquanto que em Jerusalém a proposta de Netanyahu era que todos aqueles palestinos que vinham até aquele espaço do Monte Sagrado, para quem não conhece, é o espaço, para quem lê a Bíblia, que era o Beit Hamikdash, o Templo de Jerusalém, que depois foi destruído no ano 70, aí depois virou espaço livre, e dentro desse espaço é feita a mesquita islâmica, onde inclusive os palestinos e árabes vão lá para cultuar. E qual era a proposta do Likud, dentro desse processo, até para granjear para si, seria de que todos aqueles palestinos seriam vacinados dentro desse processo. Mas dentro disso aí envolve geopolítica, o controle do espaço, né, da mesquita. Aí o Mohamed Abbas negou essa possibilidade de vacinação, e isso se reflete eleitoralmente, Romulo, porque o pessoal acha que, olha, o Estado de Israel, isso, aquilo, mas ninguém vê dentro do nosso campo do espectro da esquerda o apoio a partidos de esquerda como o Meretz e a Havodah. O Meretz é como se fosse o PSOL de Israel, e a Havodah é como se fosse o PDT e o PT de Israel, né, que é o histórico Partido Trabalhista. E a moral da história é o seguinte: eu mandei para você o percentual da pesquisa, está aqui no site do Haaretz. Haaretz é o site de notícias da esquerda judaica, né, que tem uma maior propensão do campo progressista. E qual é a surpresa, Romulus, dentro da composição que sempre tem as eleições, né, para eleger a futura bancada de deputados do Knesset, e dessa bancada, como é o parlamentarismo de Israel, é daí que se tira a eleição do primeiro-ministro. E porque sempre Netanyahu sempre consegue, mano. Porque Likud sempre tem, normalmente, seus 23%, 24%. Agora, eles, por conta da vacina massiva, se você for verificar a pesquisa, eles estão chegando a 29%. Junta com a composição com os partidos religiosos, que é unidos pelo judaísmo da Torá, Shas, ou outros partidos afins de cunho religioso reacionário, somam eles, dá mais que o Yesh Atid. O Yesh Atid é do Benny Gantz, né, que é o partido de centro, e o Meretz e a Havodah mal juntos dão 10%. Certo, está aí na tela as intenções de voto conforme apurado por essa pesquisa eleitoral. E essa a eleição vai ser agora, final de março. Só para os nossos expressionautas ficarem ligados. Perfeito, Wendel. Mais algum tema que faltou a gente comentar aqui nessa semana? Eu acho que a priori, Romulus, eu acho que dentro dessa perspectiva a gente tem que completar sobre a solução de compromisso que nós dois adiantamos. Do Cabo Silveira. Qual a solução de compromisso? O PGR sugere que ele mantenha o mandato, sugerindo para o STF, mas em troca ele utilizaria tornozeleira e estaria vetado de ir para o STF. Eis que nasce o mito fundador do Aliança pelo Brasil. Né? É, porque ele foi expulso, né? Ele foi expulso do partido. Ele foi expulso do PSL. Ele foi expulso. Mas o que a gente falou, Romulus, que acertou foi o quê? Ele pode não perder o mandato, e mesmo com a punição que vai ser imposta para ele de tornozeleira, ele pode se tornar candidato novamente a deputado federal e vai bombar de votos, e aí ele vai se multiplicar como a vítima do processo. Ele tentou salvar a República Brasileira. Pois é isso aí. Olha só, para a gente concluir a nossa transmissão, eu vou colocar o último capítulo mais recente do Toledo. Não foi possível, eu pedi para várias pessoas acharem para mim um recorte da fala da Dilma Rousseff, mas a pessoa está na correria, ninguém conseguiu me mandar a minutagem. Fico devendo, coloco numa próxima transmissão aqui e também certamente ao longo do dia nas minhas redes sociais. Enquanto isso, eu vou lá para o VK da Gazeta Revolucionária para transmitir a partir de lá, e você tem que aproveitar isso até para pedagogicamente ensinar quem está nos assistindo que deve ir para o VK, é lá que a gente deve acompanhar as publicações não só do Duplo Expresso, mas também da Gazeta Revolucionária e outras pessoas que, por conta de trazer uma mensagem anti-imperialista, são sabotadas pelos monopólios do Big Tech. A diferença de supostos comunistas, supostos marxistas identitários que dizem que, em pedindo PIX do PCB e depositando parte do ganho financeiro, a especulação não é antirrevolucionária. Eu gostaria de colocar uma dúvida para os expressionautas, que a gente tem a nossa rádio, a Rádio Expressa. A Rádio Expressa está vindo bastante pessoas para assistir as notícias e as nossas análises de conjuntura e informação política. Eu faço uma consulta aos expressionautas. A gente abordou sobre a história
da UDN, abordamos sobre o PSD, e a minha dúvida é, vocês querem que eu aborde sobre a história do Partido Comunista ou sobre o PTB de 1945 a 65? Eu deixo para vocês, que vocês possam responder nessa live, ou também no nosso canal do Duplo Expresso do Telegram, onde os nossos expressionautas participam 24 horas, e a partir desse termômetro vai ser o que eu vou ministrar na quarta-feira na Rádio Expresso. Perfeitamente, Wendel. Eu vou fazer aqui a transição de tela, se você quiser assistir junto comigo o episódio do Doleiro da Gazeta Revolucionária, vai lá para o VK. Eu vou encerrar a transmissão no Facebook e no YouTube, porque eles estão pegando no pé com a trilha sonora que o Alejandro Acosta coloca lá para episódios em que tem direito autoral, e a gente não pode dar a desculpa que eles querem para abanir o nosso canal. Então eu vou colocar aqui a transição de tela, Wendel. Valeu, abraço para você também. Enquanto a gente vai lá para a Gazeta Revolucionária, cadê aí? Tá a tela certinho, e eu vou fazendo aqui o... você está junto comigo, a Expresso Nova. Deixa eu encerrar a transmissão no YouTube e no Facebook. Cadê? Tanta janela aberta, não é fácil não, cara, fazer essa transmissão. Vamos lá. Encerramos no YouTube. Cadê? VK. Tá. Tchau, galerinha do YouTube. Vai lá pro VK.